Aqui estamos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Impressões marcantes. Os dias transcorriam ricos de aprendizado. O amigo Alberto revelava-se cada vez mais identificado comigo nos trabalhos dignificantes do hospital. Sempre que lhe era possível, convidava-me a excursionar pelas dependências do pavilhão, onde defrontávamos variados exemplos de queda, propostas de ascensão moral, de erros e programas de recuperação entre os pacientes. Simpático e discreto, levava-me a visitar os companheiros de luta que não souberam aproveitar a oportunidade formosa da reencarnação, seja porque fragilizados, não suportaram a carga da perseguição que sofreram, ou porque, vitimados de si mesmos, optaram pelo equívoco, quando deveriam conduzir o fardo de provações com elevada postura moral. A verdade é que os internos daquele hospital haviam recebido demasiadamente da misericórdia divina, que neles investira largo patrimônio de esperança, e retornaram vencidos, sem que os valores aplicados se transformassem em oportunidade de crescimento interior. Pode parecer estranho que pessoas informadas da imortalidade do espírito e familiarizadas com o fenômeno das comunicações mediúnicas permaneçam vulneráveis aos tórridos ventos da alucinação terrestre, decorrentes do mergulho no organismo físico. No entanto, a ocorrência é mais frequente do que parece. Superados os primeiros períodos de entusiasmo, com a constatação da imortalidade e a possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, os indivíduos que sempre estão à caça de novidades, com as exceções compreensíveis, adentram-se na rotina e não se estimulam a novas empresas de estudo e ação em favor de si mesmo e do próximo, deixando-se anestesiar pela indiferença ou se permitem espicaçar pelo perfeccionismo, passando a descobrir erro em tudo e em todos, num mecanismo de autojustificação, para a inércia a que se entregam ou para o afastamento dos deveres que lhe dizem respeito. A embriaguez dos sentidos é muito forte, não raro, prepondera na natureza humana, dificultando o discernimento dos valores reais em relação aos transitórios. Mesmo informando os indivíduos sobre a legitimidade da vida e como se desenrolam os programas de crescimento interior, escapam do dever, procurando mecanismos psicológicos de racionalização para se comprometerem negativamente, estabelecendo vínculos psíquicos perniciosos com espíritos insensatos e maus que pululam em toda parte. Por outro lado, não disciplinados pela escola do sacrifício a perseverar nos ideais de engrandecimento humano, quando defrontados pelos problemas e desafios que são naturais em todos os empreendimentos, passam a demonstrar mau humor e desconfiança, transferindo-se para outras províncias de interesses imediatos, abandonando os compromissos relevantes. Quando lhe sucede a desencarnação, porém, que sempre parece chegar quando não se espera, as tentativas de recomeço e reparação apresentam-se tardiamente, e os conflitos assomam agora em forma de remorsos inúteis, que mais estreitam as amarras com os seus comensais criminosos. O ser humano é sempre responsável pelas injunções que se propicia, e porque, portador de livre-arbítrio e discernimento, deve optar pelo melhor, isto é, aquilo que lhe proporcione equilíbrio, felicidade real, sem a névoa dos enganos. Cada paciente com o qual travara contato naqueles dias ensejava-me vasto cabedal de informações para o próprio burilamento interior. A todo instante, em cada um, patenteava-se a lição que eu deveria esculpir a fogo na consciência. Ninguém foge da vida, e a mesma clamava aos seus sentimentos por compreensão e fidelidade máxima aos deveres que me diziam respeito. Já me encontrava no hospital psiquiátrico por 2 semanas de enriquecimento espiritual, quando o Dr. Inácio me informou que desejava levar-me às enfermarias onde se encontravam os irmãos sonâmbulos. Certamente não me era estranha a situação em que muitos espíritos chegavam à erraticidade e cá permanecem por largo tempo anestesiados nos centros de consciência, até quando o amor os recambia à reencarnação em processos dolorosos de recuperação.
Trata-se muitas vezes de suicidas, assassinados, psicopatas, pessoas que haviam sido vítimas de desencarnação violenta e cujo processo de despertamento era difícil em razão das circunstâncias que os arrebatavam do corpo somático. Então, o que ele está dizendo aqui? São pessoas que têm esse tipo de morte, permanecem em sono profundo por muito tempo, às vezes até a reencarnação. Muito interessante. Vamos ver o que vamos aprender neste capítulo. No entanto, a forma como o diretor se referiu àqueles pacientes chamou-me particularmente a atenção, despertando-me saudável curiosidade. Terminados os trabalhos diurnos, às 8 horas da noite, o incansável médico me aguardava no seu gabinete, para onde rumamos, Alberto e eu. Apresentando excelente disposição de fluente do bem-fazer e da alegria de servir, recebeu-nos com demonstração de afeto, logo dispondo-se a conduzir-nos à área especializada. Tratava-se de um lugar específico em nosso pavilhão, assentou com delicadeza, onde se encontram amparados inúmeros espíritos em estado de hibernação temporária. Estado de hibernação temporária. Ficam dormindo. A mente exerce em todos nós, conforme é do nosso conhecimento, um papel preponderante. A denominada mente abstrata concebe o nominalismo verbal, envolve a ideia que passa a ter existência real, tomando forma e facultando-nos identificar pensamentos, coisas, pessoas, assim como intercambiar mensagens. Quando essas formulações possuem conteúdo edificante, saudável e aspirações nobres, transformam-se em paisagens de beleza e de alegria, favorecendo o bem-estar e a tranquilidade naquele que as cultiva. Da mesma forma, quando tende ao primarismo, ao exclusivamente sensorial, particularmente nas áreas do prazer e do mesquinho, igualmente se converte em províncias de gozo rápido e sombrio, envoltas em névoa densa, na qual se movimentam e se vitalizam arquétipos grosseiros, princípios espirituais de transição evolutiva. Noutras ocasiões, homiziam-se nesses redutos mentais espíritos profundamente asselvajados que se alimentam dessas emanações deletérias em um círculo vicioso entre o paciente, seus hospedeiros e vice-versa. Com efeito do baixo teor dessas vibrações, a mente degenera na seleção de mensagens, retrai-se, fixando-se apenas naquelas em que se comprazem os indivíduos. Com o passar do tempo, quase monoidealizando, o espírito deixa de emitir novos influxos psíquicos e o perispírito sofre alterações correspondentes, retraindo-se, volvendo a expressões iniciais. Vocês estão percebendo o que ele está tentando nos explicar? Que esses espíritos, tendo uma ideia constante, se repetitiva, vai se fechando em si mesmo. Ele caminha para um processo, entre aspas, degenerativo da sua forma. Continuando a leitura. Difere esse processo dos lamentáveis casos de zoantropia, licantropia e diversos equivalentes. São seres animais. Esse é um caso diferente, está explicando ele, porque não são produzidos por hipnose exterior, mas por exclusiva responsabilidade do enfermo. Então, meus amigos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não ficarmos pensando nas mesmas coisas de forma circular, sempre infinitamente, num processo repetitivo. Isso faz um extremo mal a nosso espírito. Continuando. Nunca será demasiado insistir-se na necessidade da educação do pensamento, na disciplina das aspirações mentais, nas buscas psíquicas relevantes, a fim de evitar-se o enredamento nas malhas das próprias construções idealizadas. Aqui no canal vocês vão poder encontrar o livro Formas Pensamento. Já está pronto, lido, prestes a ser subido no canal. Vocês vão entender o que eu estou falando neste livro, se observarem aquele outro. Continuando. Descemos ao piso inferior, já nosso conhecido, no qual se encontrava Ambrósio, aproximando-nos de uma dentre várias enfermarias de maior porte, adentrando-nos cuidadosamente. Embora se tratasse de uma sala de dimensão expressiva, com janelas que davam para o exterior,
Mesmo a construção se encontrando em uma espécie de subsolo, as mesmas eram resguardadas por cortinas espessas para impedir a claridade que pudesse vir de fora. Apesar de suave que se derramava do alto, pairava no ambiente uma tênue neve pardacenta que cobria praticamente todo o ambiente acima dos leitos, bem cuidados e paralelamente arrumados em ambos os lados, mantendo uma ampla passagem central que os separava. Na parte do fundo, pude observar que viu alguns biombos que recordavam os existentes nas enfermarias terrestres para preservar a intimidade dos doentes. Sentia-se também um odor nauseante especial, conforme percebera nas visitas a Ambrósio, enquanto diversas entidades amigas, vigilantes e dedicadas, permaneciam silenciosas, assistindo a todos. Podíamos escutar também o ressonar pesado dos adormecidos, com variações de ritmo, que certamente representavam o estado de torpor ou de pesadelo vigente em cada qual. Acercando-se de um leito assistido por uma senhora, que denotava elevação espiritual, o diretor saudou afavelmente e apresentou-nos sem maiores explicações. A querida amiga é irmã do irmão Agenor, que se encontra em estado sonambúlico há quase 2 anos entre nós. Com frequência vem visitar o filho e envolvê-lo em energias diluentes do casulo no qual se encarcerou. A sua constância e amor vem contribuindo eficazmente para o refazimento do jovem equivocado, lentamente arrancando-o da auto-hipnose que se permitiu ir embora inconscientemente. A dama, que irradiava cativante simpatia, sorriu e acrescentou: Percebo-o mais calmo, já consigo emitir pensamentos que lhe ressoam na casa mental, convidando-o a sair do esconderijo em que se oculta. Dr. Inácio solicitou-me que me concentrasse na área correspondente ao encéfalo do adormecido. Todo ele fazia recordar uma crisálida no seu processo de transformação. Havia adquirido estranha aparência, envolvendo-se em anéis constritores que se movimentavam ao ritmo respiratório. As formas convencionais e humanas haviam sido substituídas pela esdrúxula carapaça que o envolvia externamente, apesar da respiração eliminar a nociva substância que se adensava no ar em contato com a predominante no recinto. A pessoa vai se encapsulando, vai perdendo a forma humana, vai ficando parecido a uma crisálida, a um ovinho. Tomado de sincera compaixão, mentalizando o Mestre Jesus, procurei direcionar o meu pensamento para a área correspondente do cérebro, e à medida que ele me fixava, pude observar que penetrava no envoltório grosseiro, podendo acompanhar a luta que era travada pelo espírito, mergulhado em angústia inominável. Tratava-se de um encarcerado, esforçando-se para libertar-se da constrição entre blasfêmias e imprecações, ameaçando-se a extermínio com intervalos de alucinação e gritaria em frene. Pela sua memória, repassavam como numa tela cinematográfica os atos que havia cometido e que correspondiam pela situação penosa em que se encontrava, sofrendo inenarrável aflição que, no entanto, não o conseguia consumir. Fixações mais severas repetiam-se em terrível continuidade, impedindo-lhe qualquer disposição para pensar ou elaborar algum mecanismo de libertação. Nessa rude peleja surgiam com rapidez momentos de calma que pareciam animá-lo, para logo recrudescer o tormento. Naquela visão profunda apareciam imagens do passado, especialmente as decorrentes do uso infeliz que fizera da existência dedicada ao prazer, e por fim um mergulho em distúrbio depressivo sobre a ação mental de vingador inclemente que o induziu ao suicídio. Retomando a lucidez, demonstrando a surpresa em torno do terrível flagelo moral que infelicitava o paciente, Dr. Inácio veio-me em socorro esclarecendo. Agenor, o nosso irmão, nasceu em lar feliz, amparado pela abnegação materna, que não soube valorizar desde os verdes anos da existência física. Convidada ao estudo do Evangelho no lar, realizado pela mãezinha, escusava-se, renitente e ingrato. Reencarnou, como é normal, para recuperar-se de graves delitos, e o Espiritismo deveria ser a diretriz de segurança para o caminho, com acerto produzido no bem, recuperando-se do mal, que jazia nele próprio. Embora a insistência da mãe, pouco assimilou
as lições espíritas e cristãs. Logo lhe foi possível, entregou-se aos disparates sexuais, enveredando pelas drogas e consúmio fácil. Nos intervalos, quando despertava dos estados de alucinação, encontrava a mãezinha vigilante a convidá-lo à mudança de comportamento, sem que os resultados se fizessem eficazes. Neste comenos adveio a desencarnação da senhora, crucificada no sofrimento que lhe impunha, e logo recuperando-se no além, compreendeu que somente o tempo seria o grande educador do filho rebelde. Os anos sucederam-se, multiplicando desequilíbrios no nosso paciente, que mergulhou em prostração e distúrbio de melancolia, em depressão, mais consumido a drogas, até que, inspirado pelos espíritos perversos com os quais convivia mentalmente, desertou do corpo através de uma superdose. Houve um silêncio, repassado de piedade e emoção, após o qual continuou. Pode-se imaginar a dor materna, mas submissa aos desígnios de Deus, conhecedora das leis que regem a vida, ao invés de censurar ou esquecer o filho, empenhou-se em prosseguir auxiliando, conseguindo ampará-lo além da morte com a sua posterior transferência para nossa casa, depois de um período de tempo expressivo em que o mesmo permaneceu em região espiritual, correspondente à suição de suicida. Há 15 anos desencarnado, encontra-se entre nós, conforme informamos, há 25 meses, em processo de recondicionamento e reequilíbrio. Os momentos de calma que foram observados são já o resultado das induções abençoadas da Mãe, que o tranquilizam por breves momentos e que se irão ampliando até que sejam conseguidos mais significativos reflexos de paz no seu mundo interior desestruturado. Porque se fizesse um silêncio espontâneo, alonguei o olhar em direção ao leito próximo e pude ver outro paciente, envolto em vibrações escuras, que o apresentavam como se fosse uma múmia enlaçada em ataduras especiais que o mantinham imóvel. Acompanhando minha expressão de surpresa, o benfeitor auxiliou-me o entendimento, informando-me que se tratava de uma deformidade muito especial do perispírito, que fora mutilado pela mente encarnada, com ambições desmedidas, produzidas também por terrível incidência obsessiva, por hábil hipnotizador, sem indumentária carnal, que induzira aquele espírito a atitudes de perversão sexual demorada, levando-o a retornar à postura larval. Vocês observaram os detalhes dessa descrição? Continuando. Não obstante, prosseguiu, fosse conhecedor da vida após a morte, porquanto se houvera dedicado a experiências mediúnicas, as perturbações do sexo insaciável conduziram-no ao desrespeito pelo santuário genésico, corrompendo diversas pacientes que lhe buscavam apoio terapêutico, porquanto se apresentava como portador de valores dessa natureza. Médico que era, percebera que na raiz de muitos transtornos psicológicos, distúrbios orgânicos, existem razões anteriores à concepção, face às consequências de condutas equivocadas em outras existências e subsequentes perturbações espirituais. Concebendo estranho método de atendimento, conseguindo às vezes dialogar com desencarnados em perturbação, sensibilizando-os em algumas ocasiões. Com avidez incomum para amealhar moedas e assodado no comportamento sexual pela mente transtornada, seduzia as pacientes que o buscavam aflitas, mantendo conúbios infelizes sob a justificativa de que, através desse relacionamento, se lhes tornava mais fácil a recuperação da saúde. Hábil na conversação, sedutor, iludiu algumas mulheres que lhes caíam nas teias ardilosas e, quando algumas se apresentaram grávidas, não trepidou em propiciar o aborto criminoso com que se evadia da responsabilidade paterna. Como ninguém consegue desrespeitar as leis da vida, sem sofrer-lhe as imediatas consequências, uma jovem se lhe afeiçoou apaixonadamente, transformando-se em fardo desagradável. Havendo concebido dele um filho, sendo obrigado a abortá-lo no 4º mês de gestação, ao ser desprezada com indiferença, apelou para o suicídio, em que se sucumbiu martirizada e desditosa. Despertando em profunda desolação, vigiada por verdugos impenitentes, foi arrebatada por um dos perversos inspiradores do insensato, que a conduziu ao campo vibratório do desarvorado, ampliando-lhe os tormentos mentais que já o sitiavam anteriormente.
Vencido pela consciência de culpa, passou a recordar-se da jovem obsessivamente, a ouvi-la na tela mental, desejá-la como anteriormente, enquanto prosseguia nos desatinos a que se entregava cada vez mais ávido e alucinado. Doutor Inácio acercou-se do leito, convidando-me a observar profundamente o que existia além da camada externa que envolvia o espírito. Pude detectar a deformidade que o assinalava, fazendo recordar-me o estado de larva que precede a forma definitiva. Somente que ali ocorria o oposto. As desvairadas aspirações que o dominavam perturbavam-lhe em demasia a mente, e a hipnose bem urdida pelos inimigos produziu uma plasticidade do perispírito à degenerescência chocante que agora se manifestava. Pude perceber também que mentalmente continuava ligado à suicida que lhe imantava o pensamento, embora estando distante, enquanto vozes desesperadas e acusadoras ressoavam na acústica mental, recordando-o dos crimes cometidos. Aqui está conosco, porque, explicou o médico amigo, apesar de todos os lances trágicos da sua infeliz existência, momentos houve no início das experiências em que procurou auxiliar desinteressadamente a diversas pessoas, quando socorreu como médico muitos enfermos pobres, e a esse concurso no bem não ficou desconhecido pelos códigos soberanos. O Senhor continua desejando o desaparecimento do pecado, do erro, do mal e não do pecador, do equívoco, do doente, que ficou mal, havendo sempre a bênção para o recomeço, jamais uma punição eterna ou um castigo sem remissão. E de quanto tempo necessitará para despertar? Interroguei impressionado. Com sua providencial prudência, respondeu: não existe pressa no relógio da eternidade. O tempo é dimensão muito especial na nossa comunidade, apesar de que aqui nos encontramos sob vibrações do magnetismo do Sol. Neste caso, muitos fatores estão no acontecimento em si mesmo, aguardando solução adequada. O certo é que, estando amparado em nosso pavilhão, isso já lhe constitui uma bênção de reconforto e de esperança, após os longos anos de martírio em região particular, para onde foi empurrado pelos seus algozes e comparsas espirituais. Alonguei os olhos pelo ambiente repleto de leitos ocupados, senti-me estremecer de preocupação em relação a mim mesmo, bem como a todos aqueles que deambulam anestesiados pela ilusão, mantendo-se longe dos compromissos espirituais, ou mesmo quando tomam contato com as lições de vida eterna, em quaisquer que sejam as doutrinas religiosas do planeta, e ao invés de adaptarem o comportamento às suas diretrizes moralizadoras, submetem-nas ao seu talante, continuando irresponsáveis, fingindo-se de autossuficientes. Havia muito que aprender. Todavia, uma existência carnal realmente nada significa para o espírito, que deve crescer no rumo do infinito, ampliando a capacidade de entendimento da realidade. Após visitarmos com brevidade outros pacientes necessitados do divino amparo, porém socorridos pela caridade cristã incessante, dirigimos-nos à enfermaria de Ambrósio, que deveria experimentar nova terapia para o despertamento. Meus amigos, que nos sirva de alerta todo esse saber. Recomendo, leiam e releiam este capítulo. Se puderem, adquiram o livro. Ou então busquem o PDF que está disponível a quem quer que busque. Eu estou aqui pronta a fornecer cópias, porque estudar é preciso. Quanto mais sabemos, menos risco temos de cairmos nós em situações semelhantes às que estamos tendo como exemplo. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.